A Joan, que era uma escoteira, ela entrou na casa dela e falou: mãe, eu vou ali no vizinho e eu vou vender só as 2 últimas caixas de biscoito que faltam. Mas aí a Joan, ela não voltou logo para casa. Só que aí 2 horas depois, às 4h40, a Rosemary virou e falou assim: puxa, tem alguma coisa estranha. Aí a Rose lembrou, a Joan falou que ia para casa do vizinho. O vizinho dela, o Joseph McGowan, ele atendeu a porta. E ela perguntou se a Joan tinha passado lá, porque ela disse que ia passar lá e ele falou que não. Só que ela sentiu alguma coisa muito pesada, sabe? A Rosemary também, ela juntou várias pessoas para procurar a Joan, inclusive o Joseph, né, esse vizinho estranho, também resolveu ajudar a procurar ela, mas ninguém achou nada. Apareceu 2 suspeitos, na verdade 3 suspeitos naqueles dias. O primeiro suspeito era um rapaz que estava passando de carro várias vezes ali no bairro, na região, as pessoas acharam estranha. Pegaram esse rapaz, levaram ele para a delegacia e descobriram que o quê? Que ele só estava procurando alguma casa ali na região para morar. Ele queria morar naquela região. Segundo o suspeito, era um rapaz que estava andando a pé ali, que também era um rapaz que ninguém conhecia, estava andando por lá. Que depois, quando a polícia pegou ele para conversar, ele falou que estava perdido. Então, foram descartados. O terceiro suspeito, gente, era o vizinho, o Joseph. A polícia interrogou ele durante 2 dias. Joseph falava algumas coisas e eles rebatiam. Por exemplo, a Joan foi na sua casa? Não, não foi. Mas ela disse que ia, mas eu não estava em casa. Você não estava em casa? Não, eu fui no mercado. Mas alguém viu você saindo, né? Porque o carro estava aí. Não, mas eu não fui com o carro, eu fui a pé. Qual caixa que você passou? Ah, eu não lembro. O que você comprou lá? Eu comprei carne e comprei maçã. Você tá com as notinhas? Não, não tô com a notinha. Carne tá aí na sua geladeira? Não, a gente já comeu. E a maçã? A maçã eu não sei. Ele não tinha um álibi, né? Realmente um álibi forte. Até que resolveram fazer o teste do polígrafo nele. Ele topou fazer o teste, só que ele foi reprovado. E os policiais falaram: olha, você foi reprovado e foram nessas questões que você foi reprovado. E aí? Você quer nos falar alguma coisa? Então, nesse momento, ele não confessou, mas ele pediu para chamarem um padre. Conversaram bastante, aí ele resolveu confessar o que ele tinha feito com a Joan. Então, ele falou que ele assassinou a Joan e levou ela para um parque depois da divisa da cidade de Nova York e desovou ela lá. O delegado Varisco, ele foi até a casa da Rosemary e do Frank para dar a notícia. A Rosemary, claro, ficou muito em choque e falou que o que ela queria naquele momento é matar o Joseph. O padre também estava lá presente, o padre até pediu para ela ter calma e o próprio delegado falou assim: padre, como assim ela vai ter calma? Ela perdeu a filha dela. No domingo, a equipe policial e o médico legista, eles foram até o parque procurar o corpo da Joan. Embaixo, né, de 2 pedras assim, só tinha uma frechinha aparecendo do rosto dela. Eles encontraram o corpo de uma garotinha branca e ela estava nua. O médico legista disse que foi um dos piores momentos da vida, da carreira dele. Ele tinha 4 filhos pequenos. Encontrar essa garota lá e depois levar o corpo para fazer autópsia, ver quanto que aquele corpo foi machucado, foi uma das piores coisas que aconteceu na carreira dele. O médico detectou ali no local mesmo algumas coisas. A Joan não tinha sido morta naquele lugar, que ela tinha sido levada até aquele lugar. A temperatura do corpo dela já era a mesma temperatura do ambiente, ou seja, ela estava pelo menos já 36 horas morta. Pois quando ele levou para fazer realmente a autópsia, ele viu que estava morta entre 50 a 70 horas, ou seja, ela tinha sido assassinada no máximo 2 horas após o momento que ela saiu de casa e deu tchau para a mãe dela. Os policiais começaram a procurar ali na redondeza, né, algumas coisas, e eles encontraram uma sacola de plástico de uma loja chamada Mobil e lá tava toda a roupa da Joan. Então tava um par de tênis vermelho e branco, uma camiseta turquesa, uma calça marrom e a calcinha dela que estava suja de sangue. Só que o conteúdo da sacola, das roupas ali, não estavam jogadas, estavam dobradas e organizadas bonitinho. Ou seja, quem fez isso não estava com pressa, estava fazendo as coisas com a maior calma do mundo. Ele percebeu outra coisa também. Ele percebeu que ela não foi espancada e morreu, que ela ficou pelo menos 30 minutos inconsciente, mas viva. E só depois ela faleceu. E ele chegou a uma outra conclusão também, que provavelmente o assassino não teve certeza que matou a Joan e ele resolveu, para ter certeza, fazer um segundo estrangulamento. Então, na segunda vez, ele estrangulou ela porque nota-se que a 2
dois machucados diferentes na região aqui do pescoço. Então agora a gente vai falar um pouquinho do Joseph. Como eu falei, ele tinha 27 anos de idade, ele morava com a mãe e com a avó. A Joan foi oferecer os biscoitos para ele ou para a mãe dele, e ele falou que não tinha dinheiro ali para o biscoito, precisava de dinheiro trocado e pediu para que ela descesse até o porão com ele. A Joan mostrou resistência, então ele acabou agarrando ela e forçando ela a entrar no quarto dele. Ele pediu para que a Joan tirasse a roupa, e apesar dele ter dito que nunca finalizou o fato de estupro, ele ficou com o que estava acontecendo, ele acabou nos próprios dedos, e aí ele acabou forçando os dedos na Joan. Por isso que a calcinha dela foi encontrada com dela e com dele. Daí quando ele finalizou o ato, ele percebeu o que tinha acontecido, e ele percebeu que ela não poderia sair viva dali, porque senão ela ia contar e a vida dele ia estar arruinada. Aí quando ela estava imóvel, ele resolveu se vestir, ele estava suando muito, ele foi para a garagem, pegou algumas sacolas. Quando ele voltou para o quarto, ela estava se mexendo. E aí foi nessa segunda vez que ele enforcou ela novamente para ter certeza que ela tinha morrido. Colocou plásticos, né, de sacola na cabeça dela até ter certeza que ela tinha falecido. Foi horrível, gente. Ele pegou várias camisetas velhas para limpar ali o local do dela. Pegou o corpo dela, enrolou com um tapete velho. Então colocou o corpo dela no porta-malas e foi aí pro parque para desovar o corpo dela. Na volta, ele acabou jogando a sacola com as roupas dele, né, e o tapete numa lixeira. Aí quando ele voltou pro bairro, ele começou a ajudar a procurarem a Joan, que ridículo. E ele disse pro psiquiatra, né, pro médico naquele momento, que assim que ele voltou, ele começou a se sentir melhor, né, porque tinha desaparecido com o corpo dela, e ele até conseguiu dormir muito bem. Joseph e seus advogados resolveram abdicar do julgamento, e ele se considerou culpado no dia 19 de junho de 1974. Rosemary, a mãe da Joan, estava presente nessa audiência, e o que ela lembra é que a mãe do Joseph, a Genevieve, olhava para ela com olhos assim, de muito ódio. E depois a Rosemary ficou sabendo por uma amiga em comum que a Genevieve colocava a culpa pelo seu filhinho estar preso, colocava a culpa na menininha Joan. É uma maluca mesmo, né? Porque ela dizia que se não fosse pela Joan, o Joseph nunca teria matado e não estaria preso. No dia 4 de novembro daquele mesmo ano, Joseph teve uma pena de prisão perpétua, mas com possibilidade de condicional, ou seja, de ser solto, né, depois de 14 anos da sua prisão. Por redução de penas de algumas coisas, que também existe isso lá nos Estados Unidos, o Joseph ele pôde pedir que a sua condicional fosse antecipada. Então, em 1987, ele pôde pedir a primeira condicional, só que foi negada. Em 1993, a mãe, a Rosemary, ela começou a sair nas ruas e a relembrar o que tinha acontecido com a Joan, porque as pessoas precisavam sempre lembrar do que estava acontecendo, porque o Joseph, ele não poderia ser solto. Então, assim, mesmo a condicional dele, em 1993, sendo negada, ela resolveu não ficar quieta. Então ela fez vigílias, passeatas, ela fez várias coisas assim para que as pessoas enxergassem o quanto que as crianças estavam vulneráveis, para que outras crianças não tivessem a vida interrompida como aconteceu com a filha dela. Então foram 3 anos de ativismo em tempo integral, até que no dia 3 de abril de 1997, a governadora Christine Todd Whitman assinou a lei que ficou conhecida como Lei de Joan, com um laço verde na lapela e homenagem à menina, já que era a cor preferida da Joan. A Lei de Joan alterou o Código Penal de Nova Jersey e determinou que qualquer criminoso acusado de assassinato com agravante de abuso sexual de uma criança com menos de 14 anos fosse condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. No dia 30 de outubro de 1998, o presidente Bill Clinton assinaria uma versão federal da Lei de Joan. 6 anos depois, em 15 de setembro de 2004, o governador de Nova York, George Pataki, visitou o Parque Estadual Harriman, local onde o corpo de Joan foi encontrado, para assinar a Lei de Joan estadual.
Rosemary não pôde comparecer ao parque no dia da assinatura por causa da sua doença, mas ouviu pelo telefone da sua cama. Só que, infelizmente, o Joseph ele não seria afetado pela lei de Joan, porque a lei não poderia ser aplicada retroativamente, né? Então, só a partir daquele ano que essas coisas iam acontecer. Só que, mais uma vez, o Joseph estava para sair da prisão e agora com tantos psiquiatras fazendo os relatórios diferentes, um falava que ele poderia sair, que ele estava bem, o outro falava que ele não poderia, precisava tirar essa dúvida para saber se ele estava apto a ser devolvido para a sociedade ou não. E aí que entra o John Douglas aqui, o Mind Hunter. O Joseph, nessa época, ele já estava mudando todos os depoimentos dele. Diferente do que ele dizia lá atrás, ele disse que não sentia atração por meninas. O médico que fez o último laudo dele disse que ele estava passando por problemas pessoais, que ele estava pensando já nas 2 últimas semanas em cometer suicídio. E quando a Joan apareceu na porta da casa dele, uma garota vulnerável, ele pensou, será que eu consigo matá-la, já que eu não consigo me matar? As coisas começaram a mudar e ele estava assim prestes a sair da prisão. Foi determinado que se ele fosse solto, ele poderia sim continuar cometendo crimes, talvez ele mudasse, né, a tática, ele não fosse matar menininhas, mas talvez ele fosse matar outro tipo de pessoas que também eram alvos fáceis. Mas determinaram que a condicional não seria dada para ele e que ele vai sim continuar preso. Ele vai continuar preso e ele só pode pedir uma nova condicional em 2025. Rosemary não conseguia ficar quieta. Ela lembrava muito da felicidade da filha dela. Da filha dela falava assim, não, gente, não vamos ficar quieto, vamos fazer alguma coisa. Em 1998, ela fundou a Fundação Joan. Essa e outras fundações para ajudar muitas crianças. Fundação em memória da Joan D'Alessandro, que tem a missão de promover segurança e proteção à criança, aumentar os direitos das vítimas e ajudar meninos e meninas sem lar e que são negligenciados. Tem outro programa que ajuda a dar educação para as crianças, né, e passeios culturais. Então, todo ano essas crianças de algumas escolas, elas vão para museus de Nova York e outros lugares para conhecerem, tudo pago pela instituição. Eles também dão apoio à Covenant House, que ajuda jovens de 18 a 21 anos a aprender uma profissão. Eles também fazem um trabalho desde 2016 com as crianças da escola, ensinando elas e também os professores a identificar abusos com as crianças e com seus filhos. Então ela conseguiu uma emenda, porque assim, a prisão perpétua seria para menores de 14 anos, só que ela conseguiu expandir para a idade de menores de 18 anos. Olha que maravilha. Ela soube do dinheiro que o Joseph tinha, ela processou ele e ganhou. Então ele pagou $750 mil para ela, que o dinheiro foi para instituição, e todo o dinheiro que ele ganha ali trabalhando na prisão, que se eu não me engano é $14 por semana, esse dinheiro que ele podia comprar alguma coisa lá na cantina, não é dele, vai toda para a instituição da Joan. A luta de Rosemary por justiça começou a ganhar atenção nacional. Em 2004, ela recebeu um prêmio do Departamento de Justiça para Vítimas de Crimes por coragem e heroísmo extraordinários. Ela se encontrou em outubro de 2014 com o diretor-geral das escoteiras, porque o que ela quer é que acabe com esse procedimento das crianças irem na rua oferecer, né, nas casas das pessoas, oferecer biscoitos. O que eu sei que hoje em dia, lá nos Estados Unidos, não é mais feito assim, é feito pela internet. Então as pessoas podem comprar através de um link e aí fica determinado se os pais das crianças levam ou se eles marcam horário e vão buscar o biscoito lá na casa das crianças, mas tudo entre os adultos. Então foi feita escultura para Joan, foi feito um parquezinho com a cor preferida no banco, né? Que tem um banco verde, que é a cor preferida dela. Então, assim, é uma história muito, muito triste mesmo. Ainda bem que tem pessoas que lutam por justiça, porque se não fosse a mãe dela, que lutou tanto para que o Joseph continuasse preso, né? Ela não ia existir a lei de Joan, então não ia existir essa lei que ia obrigar estupradores que ficassem na prisão perpétua, gente.